No vai e vem da praça, a literatura pulsa há 69 edições, desde 1955. Tempos históricos distintos transformam o gosto dos leitores e as narrativas. Contextos que marcam a história do Rio Grande do Sul são matéria-prima na mão de nossos escritores mais celebrados. Esses romances sempre chamam a atenção na hora de passar os olhos nas bancas. Leitores apaixonados têm coleções desse gênero, que mescla ficção e realidade. O romance histórico ele é muito bacana porque a gente consegue ter uma intenção, a gente consegue ver a literatura, a ficção e também esses fatos, a parte da história. Letícia mesmo, ela faz romances, né? Mas ela mistura fatos históricos da formação do Rio Grande com personagens criados por ela de uma forma maravilhosa. Então o Tabajara é outro fantástico autor também, que também faz essa mescla do fato histórico real com personagens, né? E isso eu acho que faz com que o leitor pegue gosto. Tabajara Ruas está entre os autores gaúchos que publicaram romances históricos marcantes. Ele definiu a leitura de Érico Veríssimo como norteadora. Me orientou muito a como usar os termos, usar as coisas, usar as palavras do dia a dia que um gaúcho usa e tal. E, enfim, eu fui seguindo mais ou menos essa trilha aí. O patrono da feira se refere à Guerra dos Farrapos e a um livro específico. Este livro aqui, Varões Assinalados, do Tabajara Ruas, é de 1985. Passando um pouquinho da metade dele, tem um parágrafo que diz o seguinte: Garibaldi chegou à casa das 7 mulheres, na Estância do Brejo, um dia antes da primavera e na hora exata do crepúsculo, com a carta de apresentação de Bento Gonçalves. É desse trecho, desse romance, que nasce uma outra obra, no mesmo contexto histórico, mas com um ponto de vista totalmente diferente. Quem leu primeiro foi meu ex-marido na época. E ele falou para mim, olha, esse livro é lindo e tal, mas sabe o que aqui dentro tem uma história que tu podia contar? E aí ele falou, mas não vou te falar qual é, não vou te... se tu descobrir, né? E aí eu passou um tempinho, eu li o romance e eu cheguei nessa parte, o Garibaldi chega na casa das 7 mulheres, né, tem um jantar para ele e o Tabajara escreve, todas o amaram, o temeram de alguma maneira. E eu liguei para o meu ex-marido e falei, Marcelo, tu acha que eu tenho que escrever a casa das 7 mulheres? Ele, Aí pedi autorização para o Tabajara e comecei a fazer as pesquisas para escrever esse romance. Ela queria criar um universo feminino, semelhante ao machista esse aí dos varões, né? E ela desenvolveu uma história fantástica, uma história maravilhosa, muito bonita, muito bem realizada, né? Toda ela. Para Letícia, o romance histórico demanda um entendimento geográfico, político e social de outro tempo, o que torna a pesquisa parte fundamental do processo. Na pandemia, começou outro livro, que já tem título. Uma coisa que eu faço é ler muito outros romances que contam sobre o que eu estou escrevendo, né? Para ver como é que outros autores levantaram aquele mundo, né? O romancista, ele vai juntando caquinhos, né? Para montar um todo e onde não tem, ele tem que criar. E a minha vontade agora é retomar um livro que é um romance histórico e que é, assim, a continuação de Travessia. Primeiro, quando escrevi A Casa das 7 Mulheres, eu pensei, vou fazer um díptico. Vou fazer a trilogia, agora já está vindo um quarto por aí. Mas assim, eu conto a história do Garibaldi até que ele sai do exílio e eu falei, eu vou contar o resto da vida do Garibaldi. E tem até um título provisório já, que é O Herói Amoroso. Tabajara e Letícia têm obras transpostas para as telas, outra linguagem. Também são roteiristas e trabalharam juntos na versão do Continente, de Érico Veríssimo, para o cinema. Conta do resto, o assunto aqui é particular. Eu aprendi muito assim com o Tabajara Ruas, justamente isso, né? Porque a gente pega um volume que conta, né? O Continente são 175 anos de história, mais de 130 personagens. Esse aprendizado, sabe, de conviver com o roteiro e conviver com a narrativa literária, ele te torna, eu acho que ele me transformou numa escritora melhor. Acho que eu tive uma carreira boa como escritor, como cineasta. Talvez pudesse ser melhor se nós tivéssemos mais recursos, né, outro tipo de sociedade mais desenvolvida aqui. Mas, de qualquer jeito, eu acho que do jeito que a gente lidou com esses elementos para fazer filme, para literatura, eu acho que conseguimos fazer alguma coisa interessante.